o Bruno já estava falando, eu queria apresentar o instrutor da aula de vocês, o Bruno. O Bruno é meu aluno de iniciação científica do laboratório já faz alguns anos, né? Ele tem trabalhado com essas plataformas low-code, né, para IoT, tá? Em parceria com alguns projetos que a gente tem no laboratório, né? Um especial com a IBM, tá? O Bruno trabalhou no ano passado, o projeto de IC dele ganhou um prêmio, né, na SIAC, né, trabalhando com essa questão do low-code. Então, eu achei que quando você faz um trabalho direito, né, como o Bruno tem feito, você merece, né, o reconhecimento desse trabalho. E é por isso que eu estou pedindo para o Bruno mostrar o que ele aprendeu, mostrando um exemplo de como trabalhar com o Node-RED. Qual é o objetivo da gente estar trabalhando com o Node-RED dentro da nossa plataforma, né, do curso, né? A gente sabe que os alunos vêm de cursos diferentes, alguns cursos são muito voltados para desenvolvimento, outros cursos são menos voltados para desenvolvimento. Às vezes você não está afim, né, de passar por toda a complexidade que você tem num projeto de embarcados, e essa plataforma low-code é muito boa para você prototipar, né, um evento. Então, a plataforma low-code que a gente, né, está colocando aqui é o Node-RED, que eu já botei o link para vocês. Então, eu vou pedir que vocês, que o Bruno agora, ele assuma, né, até para ele se apresentar, para ele falar. Ele já estava falando, eu que cortei ele, né, para esperar a galera entrar, né. Bruninho, é contigo, né. Parabéns aí mais uma vez. Obrigado, professor. Eu vou aqui, tá gravando, tá, Bruno? Só para te deixar ciente. Estou gravando aqui a aula, mas você pode compartilhar e eu vou aceitando os alunos conforme eles forem surgindo, eu vou fechar meu microfone. Ok. Obrigado, professor. Boa tarde, alunos. Meu nome é Bruno. Eu sou, como o professor explicou, eu sou aluno de ciência de IC dele, de iniciação científica dele. Já vai fazer, eu acho que uns 2 anos, ou já fez 2 anos. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui essa plataforma low-code, o Node-RED. Eu vou fazer aqui, começar a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui a tela. A tela inteira. Apresentar. Então, gente, o que é o Node-RED? O Node-RED, ele é uma ferramenta de desenvolvimento que é baseada em fluxo e utiliza de programação visual. Ela foi desenvolvida originalmente pela IBM e ela consiste em você ligar bloquinhos uns nos outros. Esses bloquinhos vão ter cada um seu próprio código, cada um fazer sua própria função, e vai seguindo o fluxo dos bloquinhos e suas ligações até o fim. Até quando terminar o último bloquinho, ele fica repetindo, ele fica sempre realizando a tarefa. Para quem gostaria de saber como realiza a instalação do Node-RED, você vai precisar primeiro ter na sua máquina vai precisar primeiro ter Node.js na máquina. Aí depois você descompacta o arquivo, faz o comando que é o ./node e dá as permissões e instala o Node-RED, e com isso você já consegue utilizar a ferramenta. Essa aqui eu ia mostrar para vocês, mas eu já vou mostrar para vocês aqui a própria plataforma. Quando vocês... Deixa eu mostrar aqui uma tela em branco. Quando vocês aparecem, vocês rodam o Node-RED no terminal, no caso esse aqui já está rodando, mas depois de instalado é só vocês colocarem Node-RED ou sudo Node-RED, que ele começa a rodar o programa, e aí ele vai colocar... Um instantinho. O Bruno fez um guia de instalação do Node-RED, eu vou disponibilizar isso dentro do Classroom para que vocês possam instalar, né, seguir esse passo a passo, tá bom? Desculpa pela interrupção. Nada, professor. Eu tenho esse guia já... não, essa tela aqui não. Eu já tenho esse guia também escrito e eu acho que eu disponibilizo para o professor poder colocar já direto na aula. Quando vocês realizam a instalação, ele vai... Se não tiver com nenhum problema de porta ou algo do gênero, ele abre no localhost usando a 1880. Ele deixa até para você clicar aqui direto para o servidor dele. E aí ele abre essa telinha. Essa telinha é o Node-RED. Quando vocês abrem, vocês precisam conhecer 4 áreas. Essa área aqui da esquerda é a lista dos blocos. Vocês conseguem achar todas as listas, todos os bloquinhos divididos em listas de classificação.
e você depois pode instalar mais bloquinhos, como eu vou mostrar aqui mais adiante. Essa área aqui, que é o flow, é onde você arrasta os blocos, coloca eles, configura eles. Essa área aqui é de informações e debug, essa área da direita. Ela vai, quando você clica em um bloco, ele costuma dar um mini resuminho aqui, e você consegue também utilizar o debug para poder ver o que está passando em cada bloquinho. E essa área aqui de cima é onde você faz o deploy, ou seja, depois que você faz alguma alteração e clica no deploy, o sistema ele demora uns segundinhos e ele começa todo o fluxo. E nessa barrinha aqui de opções, a opção mais... Aqui tem toda... Você pode mudar a visualização, importar ou exportar o código do seu fluxo. Ele, na realidade, aqui ele disponibiliza o código em formato JSON de todos os bloquinhos que você utilizou no fluxo. E você consegue copiar e colar e salvar em algum arquivo. O bloquinho, aqui a parte mais interessante é o Manage Palette, que você consegue instalar. Você consegue ver quais conjuntos você já tem instalado de blocos na sua máquina, e você consegue instalar novos também. Isso é uma coisa que o Node-RED tem. Uma das partes mais interessantes do próprio Node-RED é que a comunidade dele é bastante ativa, e então acaba que várias pessoas costumam atualizar ou criar novos blocos para fazer novos trabalhos. Mas e eu vou mostrar para vocês alguns desses bloquinhos novos que existem. Mas quando vocês instalam, ele vem de padrão no Node-RED, ele vem com essa lista, com esses bloquinhos instalados. Cada bloquinho aqui, ele vai realizar uma própria função. Aqui, por acaso, aqui são o que eu mais costumo usar são esse de injeção e o de debug. E aí você pode botar um bloquinho que você faz um comentário para você poder colocar links e tudo mais. Tem o de função. Aqui esse bloquinho aqui é o único que você consegue... é o único não, mas é o de padrão que você consegue escrever literalmente um código nele. Você seleciona... Deixa eu deletar ele aqui. Para você colocar ele no flow, você segura e joga ele para cá, ou você acha que clica 2 vezes... Não, clica 2 vezes ele só mostra. Eles tiraram isso, tá. Quando você clica 2 vezes no bloquinho que está no flow, ele abre a edição. No caso, esse bloquinho de função, ele deixa você escrever mesmo uma função, digamos assim, um código normal, né? Escrever de forma normal, entre aspas. Mas vários outros você consegue, cada um tem a sua própria forma de edição. Aí esse aqui são os de funções, aqui você pode mudar o sinal entra um sinal nele, ele passa pelo switch e você pode trocar. Aqui você pode mudar o formato do que está passando. Eu vou mostrar aqui alguns desses exemplos. O de network, que é o que hoje eu vou mostrar bastante para vocês, que aqui ele já vem disponibilizando vocês poderem usar alguns protocolos, algumas formas de comunicação, usando o Node-RED como input ou o Node-RED como enviando um sinal ou recebendo algum sinal de algum lugar, de algum sistema de vocês, para vocês poderem aplicar e realizar alguma tarefa. Aqui no caso tem o protocolo MQTT, tem HTTP request, tem TCP, tem UDP. Ele também vem com esse bloquinho aqui, esse aqui de sequência. Esse aqui com esse aqui vocês conseguem modificar o que está passando dentro de um bloquinho. Você, por exemplo, quer mudar o payload, você quer mudar o conteúdo de um bloquinho anterior aqui, você consegue separar, você consegue separar e depois juntar de novo esse conjunto de blocos. Tem o de parser, desculpa, gente, que ele vai fazendo, por exemplo, aqui eu vou botar esses dois aqui de CSV, HTML, você consegue modificar a entrada, o input, você consegue modificar o output, você consegue visualizar em formato HTML também, você consegue fazer umas visualizações diferentes do sinal que está passando, de determinada mensagem que está passando. E ele tem um storage, que no caso é um arquivo no seu próprio computador, no caso. Aqui você consegue você colocando o caminho do arquivo, ele consegue escrever, consegue ler o arquivo,
Você consegue procurar algo, uma determinada mensagem dentro do arquivo, uma determinada parte escrita dentro do arquivo. Mas o Node-RED ele funciona como um sistema de input e output. É uma forma de vocês conseguirem visualizar o programa. No caso, esses dois bloquinhos aqui, esse aqui de input, que ele chama, e esse aqui de dashboard, eles não vêm com o próprio Node-RED. Esse de input aqui, é o que eu vou mostrar para vocês hoje, ele permite você criar um broker MQTT na sua própria máquina, usando o próprio Node-RED. Para quem não conhece, o protocolo MQTT ele funciona através de um broker, e existem vários brokers grátis e abertos na internet para vocês poderem testar. Mas se vocês quiserem testar alguma aplicação sua ou fazer algum trabalho, é recomendado sempre você fazer usando um broker próprio. E usando, por exemplo, uma máquina Linux, uma máquina Ubuntu, vocês precisam ir atrás das instalações e fazer tudo via terminal. E você pode ser um pouco complicado para quem está começando, por exemplo, a usar esse sistema operacional. Você pode ter algum receio de mexer em alguma coisa que você não deveria e acabar desconfigurando alguma parte importante do sistema. E aí o Node-RED ele tem esse conjunto de nós que os usuários fizeram, que através dele você consegue criar o seu próprio broker, só você colocando esse nozinho no fluxo, no flow, no quadro em branco aqui. Clicando 2 vezes, ele já pede a porta. Esse aqui já vem de default. E aqui o username e o password vocês podem deixar em branco para dar disable, para ele não precisar. Para você não precisar botar um usuário ou uma senha. Você pode já fazer uma conexão direta com um banco de dados. E aí, só com isso aqui, você já, por exemplo, já consegue ter um broker MQTT para você poder usar nos seus trabalhos. No caso que levaria algum tempinho para você ir atrás para fazer no terminal, você consegue fazer isso de forma bem mais prática e rápida usando o Node-RED. E ele também possui esse conjuntinho aqui de blocos que eu vou mostrar para vocês, que é o de dashboard. Que aí é próprio do Node-RED. Esse aqui não foi desenvolvido por terceiros, esse aqui foi desenvolvido pelo próprio time de desenvolvedores do Node-RED, mas eles tiraram da plataforma original para vir com menos peso possível. E aí, mas vocês podem instalar, como eu vou mostrar aqui para vocês depois. Cada bloquinho desse, ele gera uma tela de dashboard, uma tela própria, em que você consegue colocar botões switch, vocês conseguem colocar textos, conseguem colocar gráficos, notificações, mudar o template, e tudo isso usando o próprio Node-RED. Para vocês conseguirem entender como funciona o fluxo básico do Node-RED, eu vou colocar dois bloquinhos aqui, esse bloco de inject e o bloquinho de debug. O bloquinho de inject, você permite fazer inserções manuais, no caso, ou você pode também criar um loop aqui, como eu vou mostrar, para você ficar testando e ver se você está realmente enviando para o lugar que você quer, se você está realmente começando o fluxo, para você pegar a ideia da entrada, para você ver se a entrada do que você estava planejando vai ocorrer da forma certa. Aqui, por exemplo, está como um timestamp, mas eu posso colocar como uma string, posso colocar como um número, como um booleano, como um JSON, posso escrever aqui um JSON. Eu vou colocar aqui, no caso, um string como um olá. Para configurar, acho que eu não lembro se eu falei, mas você colocando o bloquinho aqui no fluxo, você clica 2 vezes em cima dele, que aí ele já deixa você configurar. E esse que está aqui como message payload é esse debug. Ele vai servir para você conseguir visualizar aqui nessa tela da direita, nessa parte da direita, vocês conseguirem visualizar o fluxo, o que está passando como saída do bloquinho que ele está ligado. Se eu visualizar, deixar a ligação assim, o que o Node-RED ele vai fazer? Esse botão inject vai ficar inserindo uma string com olá. Como está ligado para o debug, ele vai mandar
vai gerar esse string olá e vai mandar, e o debug vai me mostrar, no caso nessa telinha aqui do lado. Comigo dando deploy, esse aqui é uma mensagem de erro do MQTT, porque ele já estava rodando, então ele avisa que já está usando, mas não tem problema. Aqui. Ele tem esse botãozinho aqui do lado, e sempre que eu clico nesse botãozinho, ó, ele está me mostrando, esse debug está me mostrando que está passando uma string com 3 elementos e está me mostrando a string. Se eu mudar essa string para outra coisa, se eu acoplar, por exemplo, nesse debug um outro inject com alguma outra coisa, agora eu vou colocar um número, vou colocar 22, e eu vou ligar ele nesse debug também, se eu der deploy, eu consigo visualizar, ó, ele está me falando aqui, esse debug está me falando, ó, aqui está passando um número e está me mostrando um número. Se eu clico no botãozinho do olá, ele me mostra que está passando uma string com 3 elementos e me mostra a string. Se eu tirar essa conexão de algum dos dois e aperto deploy, eu não visualizo mais o que está passando pelo debug, porque ele não está com essa ligação. Mas mesmo assim o Node-RED avisa que está ocorrendo direito, que a mensagem foi realmente injetada, foi realmente gerada e enviada para o próximo. Só que como ele não tem nada próximo, ele não está fazendo mais nada. O funcionamento do Node-RED como base é esse. É uma ligação de um bloquinho no início e um bloquinho no final. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um template. Vou tirar aqui a ordem. Aqui o template. Eu vou fazer gerar o inject, me gerar um... Pode continuar até com uma string, ó lá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer, quando ele passar por payload, ele me manda o payload, ele vai ter essa pontinha aqui na esquerda e uma pontinha na direita. Quando eu ligo o botão inject no template, o que é gerado no inject é passado para o template, e quando eu ligo o template no debug, o debug me mostra o que está sendo passado não pelo inject, como era antes, mas agora pelo que está sendo gerado pelo template. E no template aqui, como ele mostra, um exemplinho, que esse é o payload, esse é a carga que ele está recebendo e que ele vai passar. E aqui ele coloca payload, que é digamos assim, que é a variável que está carregando a mensagem, que está carregando o valor, que no botãozinho azul é olá, é uma string olá. Quando eu aperto deploy, ó, percebe que eu não estou recebendo aquele olá, que era quando eu visualizava o olá assim. Se eu tivesse com esse tipo de ligação, com o olá fazendo o olá ligado ao template e ao debug, quando eu clico quando eu starto o fluxo, ele me mostra tanto o que passou pelo template quanto o que passou pelo inject. Comigo, se eu retirar essa ligação, ele me faz só esse caminho aqui do olá para o template e do template para o debug. E aí eu posso mudar, por exemplo, o template. Se eu quiser não colocar isso, se eu quiser colocar só um 22, por exemplo. 22 é o número. E aperto deploy. Ele me passa, ele não está me o que ele está fazendo? Ele está passando uma string. Ele continua passando uma string, só que quando ele chega nesse template, eu não estou usando ela, mas não tem problema, porque o template foi para a vez do template fazer o trabalho, realizar a sua função nesse fluxo. Ele faz sua função, que no caso é gerar essa frase aqui, 22 é um número, e aí ele passa para o debug, que o debug nos mostra aqui do lado. Espera aí. Aqui. E aí ele continua, por mais que ele gere esse olá, ele não tá utilizando, mas não tem problema nenhum. O funcionamento básico do Node-RED é esse. Esse é todo o funcionamento que, se você entende, se você pega como funciona esse sistema de ligações, você consegue, a partir dele, começar a fazer trabalhos um pouco maiores. Eu vou apagar esses aqui para vocês poderem ver. Eu vou puxar isso aqui para cima. E vou ligar aqui a câmera do meu outro trabalho.
Vamos lá, liga a câmera. Espera aí. Agora ligou a câmera, eu acho. Deixa eu só visualizar aqui. Vocês estão conseguindo ver uma câmera? Deixa eu ver. Ah, tá aqui aparecendo. Vocês estão conseguindo ver normalmente a câmera que tem um cactozinho? Bruno, ainda não. Estou vendo aqui no seu outro. Não, é naquela outra. É um outro usuário que eu estou streamando a tela. Isso, exatamente. Aí dá para ver, mas está pequenininho, não tem problema não. Tá certo. Mas esse aí é o meu telefone que estou mostrando para vocês essas duas aplicaçõezinhas. Ah, eu consigo fixar aqui? Tá. Consegue. Aí o que acontece? Essa imagenzinha, esse vídeo que vocês estão vendo, ele é um cacto. A qualidade está bem baixa por causa do Wi-Fi. Mas o que é? Ele é um cacto. Ele tem não é um microsensor. Ele tem um ESP8266. Ligado nele tem, nesse ESP, nesse microcontrolador, ele tem um sensor de umidade do solo e ele tem um servomotor. O que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz? O que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês que usando o Node-RED e o ESP, eu consigo ativar um botão pelo Node-RED e eu consigo fazer aquele servomotor girar o servo. E eu consigo receber também a umidade do solo dessa minha planta e consigo realizar algum trabalho determinado com essa informação da umidade do solo. Vou voltar aqui para o Node-RED para mostrar para vocês como que tá o fluxo. Acho que eu consigo agora tirar assim. Agora eu vou voltar aqui para minha tela no Node-RED. O que acontece? O protocolo MQTT, ele requer que você esteja usando um broker, e você usando um broker você consegue publicar e receber mensagens. E aí você pode utilizar tópicos para poder, digamos assim, encapsular cada mensagem para um determinado lugar. O que vai acontecer? Esse botãozinho que antes era um botãozinho de injeção de input do Node-RED, eu liguei ele, aqui no caso estou passando um número 0, e eu liguei ele com um bloco de output utilizando MQTT. Esse MQTT, se eu não me engano, acho que eu não falei, mas não, na realidade eu falei. Eu estou usando um broker que é pela minha própria máquina, está rodando na minha própria máquina através do Node-RED, através desse brokerzinho aqui que o Node-RED ele criou através desse bloco de mosca MQTT Broker. Com isso, eu coloco aqui o tópico que eu quero publicar a mensagem, e eu coloco o servidor. E a porta do servidor também. Com isso, eu acho que vocês vão conseguir ver quando eu aperto o botão no Node-RED, esse botãozinho aqui, do inject, ele me passa um 0 via MQTT. Acho que vocês estão conseguindo ver? Ou a câmera está muito pequena? Deixa eu apertar aqui junto, só para eu ver se ele... Eu acho que vocês estão conseguindo ver, né? Quando eu aperto um botãozinho no Node-RED, ele faz o... ok. Então, o que acontece? No ESP8266, ele tem um código. Nesse código, ele está esperando receber, ele está inscrito nesse tópico ativa servo. E esse tópico, se ele recebe uma mensagem, e no caso a mensagem é igual a 0, ele vai mudar ele vai mexer nesse sensor, nesse servo. Então, sempre que eu clico nesse botão, eu consigo ver o servomotor rodar. Esse aqui embaixo, que é o de input, ele também é de MQTT. No caso, eu vou estar... tudo que receber, tudo que passar nesse tópico ativa servo, é a mesma propriedade, o servidor é o mesmo e o tópico é o mesmo.
eu consigo, utilizando o debug, eu consigo ver o que está passando por esse tópico, o que está passando. No caso aqui ele está desligado, mas vocês vão ver, ó, se eu clico nesse botãozinho verde, ele vem assim. E aí ele ativa o debug desse bloco. Se eu desligar, eu não vou ficar vendo, mas comigo ligando, vocês vão ver que, ó, ele não está recebendo esse 0 por causa porque ele está ligado no botão inject. Ele está recebendo esse 0 porque o botão inject mandou o 0 para esse tópico, no MQTT, através do MQTT, para esse tópico ativa servo. E esse bloco de input, eu liguei ele ao debug. Isso faz com que o debug me mostre o que está passando, o que o bloquinho ativa servo está recebendo. Essa é uma então, ou seja, é diferente o que eu estou fazendo aqui do que eu fiz antes, que era ligar o 0 ao debug. Aqui é totalmente diferente, porque eu não estou visualizando o que está passando por esse bloco, eu estou visualizando o que está passando por esse. No caso, é a mesma mensagem. E aí, se eu ficar apertando toda hora, o servo fica rodando ali. Assim, eu estou usando o Node-RED como uma forma de input. Não sei se vocês concordariam comigo, mas eu estou usando ele como uma forma de input. Por quê? Eu estou passando um sinal, eu estou gerando um sinal pelo Node-RED e estou utilizando o protocolo MQTT para mandar esse sinal para um ESP8266 e esse ESP8266 está realizando uma tarefa. No caso, rodar o servo. Mas eu posso fazer também o contrário. Eu posso receber a informação de algum lugar, no caso de um ESP, eu receber essa mensagem, esse sinal, esse dado, e realizar uma tarefa. No caso, eu vou usar o código do ESP, dentro do ESP266 tem um código que faz com que aquele sensor de umidade que tem ali, eu vou tirar ele aqui, tem uma mosca morta no cacto. Aqui, ó. Se vocês conseguem ver, esse sensorzinho aqui, eu encaixo ele aqui na terra, e aí o que acontece? O código do ESP, ele pega esse dado e envia via MQTT para esse tópico aqui, recebe umidade. Ou seja, é o mesmo servidor do broker, é um localhost 1883, mas ele envia para o tópico recebe umidade, e não para o tópico ativa servo. Como ele recebe via tópico recebe umidade, vocês vão ver aqui na área de debug, quando ligar, que ele vai estar recebendo um número, que no caso é a porcentagem da umidade do solo. Aqui. Ele está mandando a cada segundo, ele faz uma coleta e me manda essa informação. Vou limpar aqui. 98, 98. Essa aqui ele está recebendo direto do ESP8266. Então, com isso, eu vou desligar aqui o debug só para não ficar atrapalhando a tela. Eu posso fazer qualquer tarefa com posso aplicar esse dado para alguma coisa. Digamos que eu quero fazer um histórico da umidade do solo da minha planta. Eu vou usar aqui, deixei pronto aqui para vocês verem. Eu quero, por exemplo, escrever num texto, num arquivo de texto da minha máquina, eu quero escrever todas as umidades do solo que esse sensor está coletando. No caso, explicando aqui, o bloco está diferente dos outros, porque eu deixei ele desabilitado. Nessa opçãozinha aqui embaixo, ó, desabilitado, habilitado, ele mostra que o bloco está para uso, digamos assim. O que esse bloquinho aqui está fazendo? Esse aqui é um bloquinho que eu mostrei para vocês que está aqui no Storage. Esse é esse bloquinho aqui, ó, de File. E aí nele eu coloquei o caminho do meu arquivo. No caso, esse arquivo aqui está na área de trabalho. Coloquei para ele escrever, para ele dar um /n, ou seja, para ele pular a linha, sempre que ele for escrever uma mensagem nova, um novo payload. E eu vou mostrar para vocês que eu não estou enganando vocês, ó. É esse arquivo aqui, histórico umidade. Ó, é o mesmo arquivo, área de trabalho, histórico umidade. E o arquivo está em branco. Ó, está em branco. Salvei ele agora com isso aqui.
No momento que eu ligar, faço essa ligação aqui, e eu salvar, todas as informações que estão sendo passadas por esse bloco MQTT aqui, ele vai escrever no TXT. Vou deixar passar 5 segundinhos. 2, 3, 4, 5. Se eu abrir agora o histórico umidade, ó, e recarregar, ó, ele está escrevendo ali, fechar, olha, até fala que tem alterações. Por quê? Tem alterações porque o Node-RED está sempre colocando mais 98, no caso, vários 98 nesse arquivo. Se eu tentar fechar, ele fala que ó, tem alteração no documento. Por quê? Porque no momento, mesmo que ele está rodando aqui aberto, ele ainda está recebendo alteração, que é a alteração que o Node-RED está fazendo. Se eu clicar em salvar, não, em fechar sem salvar e abrir de novo, ó, ele já tem bastante coisa salva aqui. Se eu abrir um bloco inject, por exemplo, pegar um bloquinho que eu mostrei para vocês lá no início, esse bloquinho aqui, inserir e faço uma ligação do bloquinho inject para o bloquinho marrom, que é o do texto, que vai escrever, para onde ele vai escrever essa informação que ele vai receber. E ao invés de ser um olá, eu vou colocar aqui, ó, vou botar igual, vou botar vários iguais para como se fosse fazer uma delimitação de uma linha. Fiz o deploy. E ó, vou apertar 1, 2, 3 vezes. Quando eu abro o bloco de texto, lá embaixo, 1, 2, 3 vezes o bloco que ele inseriu. Ou seja, eu posso fazer com que, por mais que ele esteja recebendo uma informação, ele está recebendo um payload, uma carga desse bloquinho para esse, ele também pode receber de outros. No caso desse inject. Então imagina que se você tem um trabalho com vários sensores, digamos assim que você tem vários sensores ligados e você está recebendo por vários tópicos diferentes. Eu vou colocar aqui por exemplo, copiar e colar só para vocês conseguirem visualizar. Digamos que eu tenho aqui recebe algo 2. Algo 2. Digamos aqui que vocês estão recebendo várias informações, vários dados de outros sensores. E vocês querem juntar tudo isso, só que de uma forma que não fique bagunçada. Aí o Node-RED, você pode utilizar o join, por exemplo, ou você pode usar um bloquinho de change, ou switch, ou você pode escrever uma função pegar um código de uma função JavaScript mesmo e para fazer uma concatenação de tudo que está escrito. E você pode fazer com que ele faça uma função de concatenação dessas 3 informações que estão sendo passadas e depois ele escreve de uma vez só para dentro do bloquinho de texto. E aí eu vou mostrar para vocês que essa base aqui utilizando esses sensores, você consegue utilizar mais coisas sem ser só salvar um arquivo TXT. Um exemplo é o dashboard que eu ia mostrar para vocês. O dashboard, ele não... Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o botão de servo e o botão de umidade do solo. O dashboard, como eu falei para vocês antes, ele não vem instalado mais no Node-RED. Antigamente, você instalava o Node-RED e ele vinha junto com essas opções, ele vinha já com o dashboard. Para vocês poderem instalar uma opção de um conjunto de blocos diferentes, é só você vir em Manage Palette, coloque em Install e aí você pode escrever aqui o que você está procurando. No caso, dashboard. Olha aqui, ó, Node-RED Dashboard, ou seja, esse aqui já é um conjunto de nós desenvolvido pelo próprio Node-RED, pelo próprio desenvolvedor do Node-RED, que vai mostrar, que vai criar opções de dashboard. Clicando nesse linkzinho aqui, ele vai te levar para uma página como se fosse uma wiki do conjunto que você está para instalar. Aí ele mostra aqui, os usuários costumam mostrar um exemplo, como instalar aqui, ó, via terminal, ao invés de instalar
via próprio Node-RED, você pode fechar o Node-RED e tentar instalar ele via terminal. E aqui ele mostra como funciona. No caso, esse wiki está bem detalhado, porque como foi feito pelos próprios desenvolvedores do Node-RED, eles detalham bastante, mas se vocês forem procurar, podem acabar achando algum exemplo que não é tão detalhado assim. E aqui, ó, ele vai mostrando as contribuições, vai mostrando todo o trabalho que você consegue fazer com esse conjunto de nós. E ele mostra aqui todos os nós, por exemplo, que você vai baixar. Aí, quando você instala o dashboard, ele vem, o conjunto de nós, ele vai vir aqui para o lado, e aí vocês podem utilizar ele normalmente. Vocês estão em casa, vocês têm esse servomotor, e vamos fingir que esse servomotor, na realidade, é um LED. Vocês estão para chegar em casa, vocês queriam ativar a luz da cozinha. E você não vai ter como ativar por aqui. Você não vai ter essa telinha aqui para ativar a luz. Então, o que você pode fazer é ter um dashboard que você consegue controlar através desse dashboard a luz da cozinha. Dá um deploy aqui. E como que funciona um bloco de dashboard? O bloco de dashboard ele já vem com uma configuração já feita. Aqui você pode mudar só o payload. No caso baseado no que tem no código do ESP 266, é o mesmo payload do bloco do inject, também é um número 0. Mas o que vocês precisam saber, a única diferença que tem desse bloco é que você vai precisar agrupar no dashboard aonde vai esse botão. E aí ele concede um grupo, no caso, aqui você clica em fechar aqui. Quando vocês abrem pela primeira vez, ele aparece assim, para você adicionar uma nova interface de usuário de grupo, um novo grupo de interface de usuário. Quando você coloca para adicionar, ele vai mostrar para você primeiro adicionar, dentro de adicionar esse grupo, você tem que primeiro adicionar uma tab. No caso, peraí, esse aqui é o do servomotor. Não, peraí, esse aqui é o do... Tá, esse aqui é da unidade de solo. Aí o que acontece? Aí você vem para essa, digamos, edição mais interna. Para você editar pelo dashboard, você editar o bloquinho de dashboard, imagina como se fosse uma caixa em que você primeiro tem que editar o interno e depois o mais externo para o dashboard saber aonde ele tem que ficar na tela. No caso, eu coloquei servomotor na tab dele. Vocês vão ver aonde vai ficar esse servomotor. E aí, quando eu crio esse servomotor, ele pede para eu colocar o grupo agora. No caso, eu estou usando o servomotor nos dois e eu estou colocando aqui, ó, sensor de umidade do solo. Por quê? Porque no final de tudo, eu vou querer usar a mesma dashboard, uma dashboard única, para fazer funções diferentes. Ou seja, eu vou querer ter uma dashboard que tem um botão para eu ativar a luz da cozinha, mas também que eu tenha um gráfico para visualizar a quantidade de água do meu banheiro. E aí, como você faz para ter acesso a esse dashboard para você poder visualizar? Quando você instala o conjunto de nós, ele me gera essa opção aqui na barra da direita, ele me gera esse dashboardzinho aqui. E aí ele mostra como que está o layout, mostra como que as configurações que você pode fazer no site, você pode mudar a cor, você pode mudar o tema, você pode mudar o título da página do site, você também pode clicar para ir direto aqui você pode clicar para ir direto no dashboard. De padrão, a URL do dashboard é localhost 1880/UI. No caso, como ele está ligado só ao ativar servo, vocês estão vendo só esse botão aqui, ativar servo. Aqui no caso eu mudei o layout da letra, mudei o layout a cor, que de default vem azul e branco, para vocês verem que tem como você realizar essas mudanças. Você pode mudar várias, se você quiser deixar mais do seu jeito, você pode. E aí quando eu clicar nesse botão, deixa eu só ver se eu dei deploy, fiz. Quando eu clico em ativar servo, ele faz a mesma função que aquele botãozinho de inject faz
faz no fluxo. Só que agora em um dashboard, ou seja, imaginando que eu poderia ter acesso a isso aqui através de um telefone, eu poderia ativar através do meu próprio telefone a luz, no caso, servo, ou no exemplo, a luz da cozinha. E a umidade do solo, mas de novo, ele continua com o sistema da lógica de o Node-RED gera um input, no caso um 0, manda via MQTT para o microcontrolador e o microcontrolador realiza um ato com esse 0 que ele recebeu. Agora, utilizando a umidade do solo como o sensor de umidade do solo como um sistema de input que vai mandar para o Node-RED fazer alguma aplicação, eu tenho o gráfico. Aqui, ó, é a mesma coisa, ele está em sensor de umidade do solo. Eu volto, ele está na tab sensor umidade do solo. Ele tem o nome umidade do solo. E aqui é uma configuração padrão. Aqui você pode mudar o tipo de gráfico que você tem. Aqui é um gráfico de linha, um gráfico de barra, um gráfico de torta, de pizza, na realidade. E você pode realizar mudanças para o jeito que você quer receber a mensagem. Então, se você quiser colocar várias variáveis, você pode, por exemplo, usar um de torta. Só que aí, como aqui a gente só está usando só a variável 98, que é o que está aparecendo mais por causa desse solo, peraí que eu não habilitei e não liguei. Aqui, ó, eu habilito aqui embaixo e faço a ligação para o que está recebendo dessa mensagem aqui passar para a umidade do solo. Ou seja, eu vou estar ele está com 3 aplicações para recebe umidade. Eu vou habilitar aqui o debug, ó. Ele vai escrever no gráfico, vai receber no debug para eu poder ver e ainda está escrevendo no texto. Fechar aqui, ó. E quando eu atualizo o dashboard, vocês veem que eu ainda estou visualizando o do servo motor, mas agora eu consigo clicar aqui do lado, ó, e ele me mostra que aqui eu posso ver o sensor da umidade do solo. E aqui, ó, está ocorrendo uma atualização a cada segundo. Na realidade, não é a cada... Não, acho que é a cada segundo. É a cada segundo da umidade do solo. E está montando esse gráfico em linha da umidade do solo do que está recebendo aqui. Então, com isso aqui eu poderia, por exemplo, controlar o servo motor. E eu consigo ter um gráfico da umidade do solo do meu cacto, né? E eu acho que eram esses 2 extras que eu tinha mostrado, que eu tinha salvo. E com isso, eu espero que vocês tenham conseguido visualizar que eu consigo fazer, tanto usar o Node-RED como uma forma para gerar um sinal, ou uma string, ou um número, ou qualquer coisa, qualquer que seja, para poder aplicar em um sensor, em um microcontrolador, ou eu posso utilizar de um microcontrolador para me gerar um dado e esse dado ser aplicado usando o Node-RED. Eu não consegui replicar uns outros 2 trabalhos que eu já tinha feito, mas eu vou mostrar aqui pela apresentação. Eu vou mostrar para vocês esses outros 2 trabalhos que eu fiz no laboratório usando o Node-RED. No caso, o primeiro foi um bot no Telegram que eu faço que ele servia para avisar quando tinha café pronto. Esse aqui era o fluxo no Node-RED. Aqui, olha, se vocês perceberem, eu estou também usando o protocolo MQTT. Eu estou usando já um tópico diferente. Aqui eu estou usando o tópico café. E esses blocos em laranja escuro, eles não são blocos que já vêm com o Node-RED. Eles são blocos de um pacote específico que me deixam trabalhar com o Node-RED, com o Telegram através do Node-RED. E aqui, no caso, eu configuro um bot, configuro o bot abrir a opção de poder responder com botão ou responder com texto. Esse azulzinho também é um pacote diferente para poder mexer com o Telegram pelo Node-RED. Eu usei diferente porque esses em laranja são todos são um bot diferente, um bot em específico conversando com o professor Cláudio, e esse em azul aqui mandava para um grupo, mandava para um bot que estava num grupo de Telegram, num bot diferente, que estava na realidade num grupo e não conversando com alguém específico, e aí esse conjunto de nós aqui era melhor para poder mandar mensagem em grupo do que esse aqui. Esse conjunto em laranja, a configuração dele para poder, por exemplo, mandar mensagem para um usuário específico era muito melhor, só que para mandar para um grupo ele não estava conseguindo fazer o trabalho.
E como alguém desenvolveu blocos diferentes com aplicações, com melhorias diferentes, né, com cada um tinha uma diferença na hora de aplicar, eu achei essa diferença de um era melhor para uma pessoa específica e outro era melhor para usar em um grupo específico, em um grupo. Aqui no caso era um exemplo, o bot ele mandava uma mensagem de quem tem café, aqui ele não mostra, mas ele me gerava um botãozinho e aqui eu posso ativar o botãozinho para ele me dar uma resposta. E essa resposta que eu gerava num botãozinho para o bot, um outro bot mandava nesse grupo, ó, leva café sem açúcar, leva café com açúcar, ou não leva café, leva só cafeteira. Tudo isso com esse fluxozinho. Claro que, antes de, não só com esse fluxo, mas no microcontrolador, num ESP8266, tinha um sensor de temperatura ligado nele, e estavam em cima da cafeteira para poder fazer toda para receber, calcular a temperatura da cafeteira e depois de um trabalho de análise de quanto que estava a temperatura para quando tinha café, ele mandava a mensagem. E um outro trabalho também que eu já fiz usando o Node-RED é um bot no Twitter para falar sobre previsão do tempo. O fluxo já é bem menor, ele tem esse bloquinho do Twitter, que é o único que não vem. Antigamente também esse bloquinho vinha com o próprio Node-RED. E aqui eu acho que aqui eu não estou mostrando, aqui eu mostro direto o resultado. Aqui o que está acontecendo? A configuração desse bloquinho aqui, você coloca a sua conta de desenvolvedor do Twitter, que é uma conta diferente do usuário normal, e nela você passa seus parâmetros de segurança, chave de acesso que o Twitter gera para você. E aqui eu estou usando essa bloco de função, é um código em JavaScript para consumir uma determinada API sobre previsão do tempo. Aqui esse terceiro é um bloco de HTTP request. Esse quarto, ele ajeita, digamos, o que eu estou recebendo daqui, desses dois, ele ajeita para o formato do tweet. Então, esse quarto bloquinho aqui seria mais para, depois de realizar esses dois trabalhos, eu recebo e monto o tweet que eu vou publicar aqui do lado. E no caso, esse foi o resultado final usando o Node-RED, usando esse fluxo. Ele marcava o arroba do usuário e me gerava essa mensagem em que junto dessa mensagem, eu passava os parâmetros de chuva, a temperatura, o vento, a umidade do ar, a máxima e a mínima, a máxima e mínima do dia, a máxima e mínima do dia seguinte, daquele usuário, baseado no Twitter, você consegue pegar a localização que a pessoa botou. Então, eu consegui, através da localização da pessoa, consumir essa API, e essa API me passava essas informações que eu conseguia realizar a publicação. No caso, era isso que eu tinha para mostrar para vocês do Node-RED. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, ou se o professor também quer falar alguma coisa. Não, eu estou satisfeito. O pessoal tinha perguntado se você pode usar o Node-RED com Cope. Eu botei o link aqui no chat, tá? Uhum. Então, dá para ficar usando também direto, né? Aí o Breno perguntou, então, com toda aquela ideia do hash e implementação do HTTP, eu acabo não precisando pensar muito, né? Se eu precisar implementar, criar um bloquinho, um módulo no Node-RED, é isso? É basicamente isso. Inclusive, você pode criar seus próprios módulos no Node-RED. Isso. Usar o script, né? A maior parte do tempo, tá? Como vocês podem ver, o Node-RED é implementado em Node.js. Então, qual é a vantagem do Node-RED, na minha opinião? Principalmente quando eu dou IoT, e a turma não é uma turma de programação, né? Um curso como, por exemplo, produção, que você tem a disciplina de programação, mas não é exatamente o core do curso, né? Você consegue ter, e é uma galera boa, uma galera inteligente, você consegue ter um aproveitamento maior do conceito de IoT com um protótipo até mais rápido. Então, é bem legal de fazer, e às vezes eu uso o Node-RED simplesmente, senhores, porque eu estou sem saco, né? Então, não estou afim de abrir, programar em C, estou de mau humor, não quero usar o MicroPython, eu pego e arrasto 3, 4 coisas no Node-RED e estou fazendo um sistema de monitoramento, entendeu? E é muito bom para você prototipar, o desempenho é ruim, tá? Você, inclusive, consegue programar dentro dos bloquinhos, se você quiser, tem uns bloquinhos que aceitam comandos.
E isso é legal, é interessante. Eu uso o bastante para o protótipo, dificilmente para o produto final. Mas é uma primeira direção. A gente vai trabalhar também nessa direção, tá? A gente vai ter essa questão dos bloquinhos, de um trabalho com o Node-RED. Então, o Bruno vai disponibilizar para a gente o documento. Tomás, tem, mas eu acho improvável, tá? Tipo assim, é porque tem todo... Assim, nunca vai ser igual você fazer nativo, entendeu? Pode melhorar o que em relação ao que tem, mas dificilmente em relação ao que... Bruno, não precisa sair da reunião, não. Só, foi o outro, foi o teu Foi outro, professor. Tá. Então, assim, então você pode aumentar o desempenho em relação ao Node-RED, mas tem um overhead de você usar o Node-RED, é isso que eu quero dizer. Né? Que não é desprezível em relação ao contexto, não. Então, mas é uma ótima experiência, eu acho que, tipo assim, dá pra gente um feedback bem legal e dá pra gente até uma forma de trabalhar mesmo, né? De você buscar essa forma de ter uma aplicação rápida, né? De ter um protótipo. A questão aqui é você gerar um protótipo. O nosso primeiro trabalho vai ser pegar um exemplo, né, desses, da gente automatizar alguma coisa na nossa casa. Eu tinha pensado na cafeteira, teve alguns alunos que estavam fazendo IoT antes do fim do período da pandemia, né? Não sei se fizeram esse trabalho, tá? Mas é sobre isso que a gente vai fazer. O primeiro trabalho vai ser sobre esse. A partir de agora eu vou mandando alguns trabalhinhos para vocês irem fazendo, para a gente avaliar. Antes que alguém converse comigo, não tem prova. Eu não acredito em prova, eu não acho que ajuda, eu não acho que ensina, ainda mais nesse período de pandemia, eu acho que é só uma encheção de saco para vocês. Vocês vão ter uma lista de exercícios, mas eu acho as listas de exercício muito mais humanas do que fazer uma prova, né? Para que a gente pode fazer. Você pode usar o Node-RED em produção. Consegue usar Node-RED em produção, sim. Eu estou dizendo que eu, Cláudio, normalmente não uso, tá? Você consegue usar o Node-RED em produção, mas as coisas que eu faço, né, por exemplo, Tiny Machine Learning, acaba sendo... É mó prática, assim. Não é uma má prática, não. Você pode usar, é uma questão de desempenho. Eu preciso muito de processamento para as coisas que eu faço. Então, às vezes, não funciona para mim. Mas não tem nada que te impeça, não. Agora, simplesmente, se você vai simplesmente coletar dados de um sensor e plotar isso num dashboard, vai na fé. É tranquilão. Né? Não tem nenhum trauma associado, não. Tá bom? Professor, só uma coisa. O Breno perguntou, né, do dashboard só tem compatibilidade com o MQTT. Não. O dashboard, no caso aqui, ele só tá ligado ao MQTT porque é o que está recebendo a mensagem, é o que está recebendo o dado da umidade do solo. Mas se eu tivesse, por exemplo, injetando via botãozinho o dado, o número, o dashboard continuaria plotando. O dashboard ele não tem nenhuma restrição com compatibilidade com o que está sendo passado para ele. Ele só precisa ter algo passado para ele poder plotar, só isso. Pode até ser mesmo um documento, você cria um loop para ficar lendo um documento e toda a leitura de documento me colocar ligada a um dashboard. E aí ele vai plotar o que tem nesse arquivo. Inclusive eu botei para ele, botei aqui no chat, Bruno, o bloquinho do Node-RED para Cope. Então você pode usar Cope dentro do Node-RED. Inclusive você pode fazer até umas configurações mais baixo nível, se vocês quiserem, dentro do Node-RED. Tem bastante material e o Node-RED integra diretamente com o IBM Cloud. Então, por exemplo, a gente fez um app durante o último Vacathon. O Vacathon vai acontecer amanhã, às 10 horas da manhã. A live eu vou colocar aqui no grupo também, tá? No Classroom. Quem quiser participar, a gente fez um bot usando o Node-RED, para vocês terem noção. Então, funciona, é bem legal, e usando a IBM Cloud. Então, tem integração com a IBM Cloud, né? E a gente tem muito interesse de trabalhar nessa direção. Tá bom? E uma última coisa também, é muito bom para aprender a começar, quando você está começando no mundo de fazer protótipo, o Node-RED, a comunidade dele, ele é open source e a comunidade dele também é muito grande, então acaba que vai gerando sempre, alguém vai fazendo, não existe, por exemplo, um bloquinho que faz X.
Se você dá 3, 4 meses, alguém faz, porque alguém também estava precisando daquele bloco. Ou pelo menos já vai ter no fórum deles, vai ter alguém perguntando como fazer tal coisa, e vai ter várias pessoas discutindo sobre como montar isso num bloco só. Um exemplo foi que no início do ano, eu tava vendo num grupo de Node-RED, ia ter um fórum na China, um fórum sobre os desenvolvedores de protótipos de Node-RED na China, em que eles iam conversar com um dos criadores do Node-RED, e eles iam também mostrar, fazer amostras de protótipos de blocos criados a partir do próprio Node-RED e protótipos que só utilizavam blocos criados pela comunidade, e nenhum bloco criado que já vinha no Node-RED, por exemplo. Blocos que eram só feitos pela própria comunidade, assim. Isso é muito legal, porque é uma forma relativamente simples de você contribuir com o projeto, entendeu? E é um negócio que é bastante legal, acho que é um negócio que tem bastante uso, e vocês vão conseguir ter uma visibilidade bastante boa. E aquela coisa, né, tipo, o IoT está deixando de ser uma commodity, deixando de ser uma questão de pesquisa, deixando de ser uma coisa legal, e passando a ser um negócio que é extremamente valioso, extremamente importante dentro do cenário que a gente vem trabalhando. Então, assim, se você é um desenvolvedor web e quer se ligar a tua aplicação com uma aplicação IoT simples, você pode usar o Node-RED, ele é um ótimo lugar para você trabalhar, inserindo dados direto no teu banco em produção. Né? Não que eu recomende inserir dados direto num banco em produção, mas vocês entenderam o espírito da coisa. Então, e também uma coisa que é interessante, tem uma faculdade na França que tem um projeto de cidade urbana, de fazer toda a ligação de criar uma cidade inteligente, e que a faculdade que estava lançando o projeto, uma das partes do projeto eram feitas só com Node-RED, os protótipos estavam sendo feitos pelo próprio, usando o Node-RED, se não me engano, o Node-RED Florença, até o nome do movimento que eles estavam fazendo. E assim, ou seja, é um protótipo também, mas já também é utilizando o Node-RED e é algo bem grande, né? No caso, uma cidade inteira. Pessoal, mais alguma coisa? Dúvidas, traumas ou desilusões? Então, muito bem. O primeiro trabalho eu vou colocar lá no grupo, para vocês darem no Classroom, eu vou indicar para vocês. O Bruno vai mandar para mim um enlace e vou colocar a questão do Vacathon. O Vacathon é amanhã, às 10 horas da manhã. Né? Vai ser um evento virtual, é óbvio, como todo evento está sendo. Né? E acho muito legal. Ano passado a FRJ participou, foi em Juiz de Fora, a gente mandou uma equipe. Esse ano o Vacathon vai ser virtual e eu espero que a gente tenha, né, bastante apoio, bastante candidatos da UFRJ para a gente fazer uma equipe bem forte, tá bom? Um forte abraço para vocês, né? Então desejo vocês um ótimo final de semana. Vamos todo mundo mandar um obrigado aí para o Bruno. Bruno, excelente trabalho, como sempre, né? Parabéns aí pela apresentação. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Desejo vocês um ótimo final de semana, tá? Esse vídeo está gravado, eu vou pôr lá no canal também, tá bom, pessoal? Estou parando aqui a gravação. Pessoal, muito obrigado e vejo